Boa noite a todos. É uma enorme satisfação recebê-los nesse evento tão importante para a nossa sociedade. Meu nome é Elaine Cristina Lírio Augusto, sou psicóloga e trabalho na APAE de Capão Bonito, no Grupo Voluntário de Combate ao Câncer, no Asilo São Vicente de Paula e na Clínica Fisioterapia e Terapia. Psicólogo trabalha bastante. Também sou membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É uma honra para mim poder participar desse evento e apresentar para vocês tudo o que será exibido essa noite. Esse evento vai ser interpretado pelas professoras intérpretes de Libras Patrícia Nunes e Jaine Oliveira. Esse evento está sendo realizado através da parceria entre a 142ª subseção da OB de Capão Bonito, que abrange também os municípios de Ribeirão Grande e Guapiara, e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de reforçar a importância da inclusão, do respeito e da empatia. O transtorno do espectro autista faz parte da vida de muitas famílias e a conscientização é essencial para construirmos um mundo mais acolhedor para todos. Gostaria de ressaltar também que ontem foi o dia onde comemoramos o Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo. Nós só não fizemos esse evento ontem por conta das festividades do aniversário da cidade. Essa noite nós traremos para vocês o tema Autismo, Informação e Inclusão. O autismo é uma parte da identidade de muitas pessoas e, embora traga desafios, não define quem elas são. Os autistas são como borboletas. O processo da metamorfose, seja lento ou seja acelerado, não altera sua beleza. Eles não se restringem, voam livres, leves e soltos. Sim, são diferentes dos outros, pois possuem o seu próprio voo. Por isso, valorize as capacidades e respeite os limites. No momento, eu gostaria agora de apresentar a vocês os representantes da OB envolvidos neste evento. Doutora Rosana Maria do Carmo Nito Nunes, presidente da 142ª subseção da OB de Capão Bonito. Doutora Thelma Rostelato, representante da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Doutora Flaviane Regina de Camargo Lilia, representante da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gostaria também de apresentar os membros do Conselho da Pessoa com Deficiência presentes. Regina Costa, assistente social e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Marinalva Barbosa de Souza Oliveira. Luiz Carlos de Proença. Maria Zelina da Silva. Graziele da Silva Soares. Luciano Bernardo de Almeida. Sandra Aparecida do Nascimento Camargo. Gostaria também de registrar e agradecer a presença do senhor Carlos Evangelista, sindicalista da cidade de Santos. Senhor Ney Lopes, empresário da cidade de São Vicente. Senhora Maria do Carmo Lisboa da Silva Santos, a nossa querida Tita, a nossa diretora da APAE de Capão Bonito. Lucas Rafael de Barros, secretário da Educação. Obrigada pela presença. Adalberto Luiz Rorato, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social. Alain Senciati de Proença, presidente da Câmara.
Gabriela Vieira, presidente da APAI de Ribeirão Grande. Romano Oliveira, representante do prefeito Júlio Fernando e assessor de Relações Institucionais. Andréa Cristiane Milani Lins dos Santos, secretária da Saúde. Alexandre Mendes, diretor da Cultura. Silvia Iracema Lopes Machado Moraes, vereadora. Isabel Leal, representante do Conselho Tutelar. Tatiana Ribeiro, presidente do Conselho de Cultura. Danilo Vicente Oliveira da Silva, vereador. Camila Cristina Camargo Pereira da Silveira, vereadora. Célio de Melo, vereador. Em nome do Conselho da Pessoa com Deficiência e também da OAB, gostaríamos de agradecer a presença de todos que vieram abrilhantar o nosso evento. Muito obrigada. Nesse momento, convido a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será cantado por Graziele da Silva Soares, membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e representante da Autodefensoria da APAI. Vereador Eduardo Mendes, obrigado também pela presença.
Por trás do autismo, várias famílias, várias histórias a serem contadas e vários autistas vivenciando de forma única e singular a sua condição. Eu gostaria de convidar para fazer suas considerações a doutora Rosana Maria do Carmo Nito Nunes, presidente da 142ª subseção da OAB de Capão Bonito. Boa noite a todos e a todas. Neste momento, cumprimento os membros do Conselho da Pessoa com Deficiência, membros da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Subseção de Capão Bonito, colegas advogados, autoridades presentes, senhoras e senhores. É com grande satisfação que me dirijo a vocês neste evento de tamanha importância, promovido em parceria pela OAB Subseção de Capão Bonito e pelo Conselho da Pessoa com Deficiência. Em abril, celebramos o mês da conscientização sobre o autismo, um período dedicado a ampliar o conhecimento, promover a inclusão e assegurar os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Como presidente da OAB desta subseção, entendo a importância de abordar esse transtorno sob uma perspectiva ampla, que engloba não apenas a informação, mas também a garantia de direitos e a promoção da inclusão social. O autismo é um espectro complexo, com diferentes manifestações e necessidades de suporte. É fundamental que a sociedade como um todo se informe sobre o transtorno do espectro autista, desconstruindo estigmas e promovendo a empatia. A informação é a chave para a inclusão, pois permite que compreendamos as particularidades das pessoas com autismo e criemos ambientes acolhedores e acessíveis. No âmbito jurídico, é nosso dever assegurar que os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista sejam respeitados e garantidos. No direito previdenciário, por exemplo, o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, é um direito fundamental para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. E a Lei Berenice Piana, um marco legal que assegura direitos na saúde, na educação e em outras áreas. Para isso, reforço que em nossa subseção, que compreende a cidade de Capão Bonito, Guapiara e Ribeirão Grande, conta com advogados especialistas nestes direitos e estão aptos a ajudar a quem necessite fazer valer os seus direitos. No entanto, a garantia de direitos não se limita à legislação. A inclusão social é um processo contínuo que exige engajamento de todos. É preciso que as escolas, as empresas, os serviços públicos e a sociedade como um todo se adaptem para receber as pessoas com autismo, respeitando suas individualidades e promovendo a igualdade de oportunidades. A OAB reconhece que tem um papel crucial nesse processo e reafirma seu compromisso, pois através de eventos como este e outros que estamos promovendo neste mês, buscamos disseminar informação,
promover o debate e incentivar a criação de políticas públicas inclusivas. Neste mês de abril, renovamos nosso compromisso com a causa do autismo. Que este evento seja mais um passo importante na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora para todos. Muito obrigada pela presença. Passo a palavra agora à representante da Comissão da OAB dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Capão Bonito, a doutora Flaviane Regina de Camargo Leria, que estará comentando sobre o papel desta comissão. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de cada um que está aqui nesse evento tão importante e necessário, não só para nós como sociedade, mas para a pessoa autista. Confirmo a palavra e dou continuação às palavras da doutora Rosana Nito. Cumprimento a todos aqui presentes, as autoridades, as minhas colegas de trabalho, a doutora Thelma, em especial a doutora Érica, que faz parte da comissão também, mas não pôde estar presente conosco fisicamente, mas está nos acompanhando ao vivo. O autismo é um transtorno que ele deve ser cuidado de uma maneira intersetorial. Ele trabalhado de forma individual não é tão eficaz quanto a união. É necessário unir o setor da saúde, o setor da educação, os familiares e as pessoas que convivem com o autista. É por isso que se faz necessário que todos se interajam e façam parte dessa causa. O autismo, ele deve ser levado em consideração a palavra da pessoa que vive. O autista, ele deve ser ouvido, respeitado e incluído. Nós já tivemos um grande avanço, nós já temos um avanço significativo nas leis que dispõem sobre os direitos e garantias à pessoa com autismo. A maior dificuldade que se enfrenta é a execução dessas leis, pois muito se fala sobre a inclusão, mas pouco se inclui. Muito se fala sobre ouvir, mas pouco se ouve. Muito se fala sobre as garantias, mas pouco se garante. E é por isso que nós, da Comissão da Pessoa com Deficiência, estamos aqui, para assegurar que vocês que se fazem parte dessa comunidade possam ter os seus direitos garantidos. Nós estamos aqui para oferecer apoio, orientação e dizer que nós devemos juntos lutar contra essa estigmatização. Muito obrigada. Passo a palavra à senhora Regina Costa, assistente social e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Boa noite a todos. Bom, quero agradecer a todas as autoridades presentes, a todos da OAB, agradecer também pela parceria, agradecer meus colegas conselheiros, parabéns a todos, estão todos de parabéns para que esse evento possa estar sendo executado. E também gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter dado a oportunidade de nós estarmos aqui, substituindo um grande colega nosso, Mário Rodolfo, que criou esse conselho e que fez muita briga por isso. Ele nos deixou em agosto do ano passado e, sinceramente, faz muita falta. E substituí-lo não está sendo fácil. Bom, mas, independente de estarmos no mês de abril, o autismo, eu acho que o mês é abril, mas o autismo não está só em abril. Quisera Deus, como se o câncer de mama tivesse só em outubro. Então, nós temos que aprender e a respeitar todos, não só o autista, mas todas as pessoas com deficiência. Hoje, nós temos, graças a Deus e a nossa sociedade, eles estão saindo da invisibilidade, porque há algum tempo atrás, a pessoa com deficiência era tida como invisível. Hoje, graças a nós, a sociedade está mudando. Por isso, nós teremos hoje um grande evento com relação ao autismo, mas já podemos estar pensando nas outras também, que não é só o autismo, que é uma pessoa
com deficiência. Existem outros tipos de deficiência que também tem que ser trazido para o público, tem que ser exposto à sociedade para que se haja um respeito com tudo e com todos. Todos nós merecemos. Aos nossos convidados, nossas autoridades, nosso muito obrigado. Um bom evento a todos nós. A OAB, mais uma vez, obrigada pela parceria e o Conselho está à disposição de todos. Muito obrigado à rede, em nome da rede da doutora Andréia. Agradeça ao prefeito Romano, por favor, você que está representando, agradeça a ele pelo apoio que ele vem dando ao nosso Conselho, e principalmente a nossa secretária, na pessoa do Beto, que é o nosso diretor da secretaria. Obrigada por todo o apoio que vocês nos dão lá. Boa noite e bom trabalho a todos nós. Obrigada a todas que falaram aqui, palavras muito bonitas, importantes, para a gente refletir, né, que realmente é uma causa que a gente tem que abraçar, defender e estar lutando sempre. Daremos início agora às nossas palestras desta noite. Então, eu gostaria de chamar a primeira palestrante da noite, a psicóloga Maiara Almeida Assunção. Ela nos trará o tema A Maternidade Atípica e seus Desafios. Maiara é psicóloga clínica, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Atua com crianças e famílias e sua experiência com desenvolvimento atípico. Seja bem-vinda, Maiara. Olá, boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Como a Elaine me apresentou, né, eu sou a Maiara, sou psicóloga clínica. Eu tenho o meu consultório em Ribeirão e vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu iniciei a minha carreira na APAE de Ribeirão Grande, antes mesmo como voluntária, quando eu era estudante. E assim que eu apresentei o meu TCC, eu recebi o convite para ser a psicóloga de lá. E dentro dessa instituição, eu pude atuar com as pessoas com deficiência e também com os seus familiares. E o que me chamava muito a atenção eram as mães. E assim eu pude desenvolver vários projetos, e um deles foi a grupo terapia, junto com elas. E também eu pude ensiná-las o macramê como arte terapia. Para quem não sabe, o macramê é um artesanato onde usamos apenas as mãos e fios. E eu quis trazer essa técnica para as mães, porque assim eu tinha um motivo para elas estarem vindo. Pois as mães, elas têm o costume de priorizar sempre os filhos, né? E eu queria trazer também esse cuidado para elas. Sendo assim, começamos o nosso grupo, mas como é muito comum, ele não teve tanta aderência e chegou um momento que ele teve seu fim. Mas dentro desse grupo eu pude acompanhá-las e ver o quanto o sofrimento das mães atípicas podem ser invisíveis. As mães, como um todo, já carregam várias camadas, né? E as mães atípicas, o dobro. Ano passado, eu também tive uma experiência muito rica dentro da UBS de Ribeirão Grande também. Lá eu tive contato com aproximadamente 40 famílias atípicas, muitas delas já com diagnóstico de autismo, outras com deficiência intelectual, síndrome de Down, e algumas crianças também que estavam em avaliação. E mesmo as crianças autistas sendo únicas, né, falamos do espectro. O espectro significa que é amplo, né? Muitas crianças podem fazer muito contato visual, por exemplo, e outras não manter esse contato. Algumas podem falar bastante e outras podem serem não verbais. Então, a gente está falando de um espectro. Mas cada criança é singular, né? Cada criança é única. E diante dessas 40 famílias, eu pude observar cada uma delas de perto. E o que me chamava a atenção novamente eram as mães. Muitas vezes sobrecarregadas, sentimento de culpa, o julgamento alheio, né? Muitas crianças autistas podem, as pessoas que não conhecem, elas podem passar a impressão de que são sem limites, né? Que são mal educadas, mas só as mães sabem
o quanto esse sem limites pode ser, muitas vezes, essa dificuldade sensorial que elas têm de permanecer em certos ambientes, ou até a simples compreensão de seguir um comando, né? Então, as mães atípicas muitas vezes evitam de sair em lugares com suas crianças, com seus filhos, para não receber esse olhar de julgamento das pessoas que ainda são desinformadas. Então, com essa experiência, eu pude olhar ainda mais para essas mães. Como elas sempre priorizam os filhos que recebiam acesso à terapia. Isso quando recebe, né? Quando tem esse acesso. Pois muitas crianças, muitos adolescentes, né, precisam, às vezes, fazer 3 terapias. E dentro do SUS, não conseguimos encontrar, de repente, no particular, ou não temos profissionais na região, está escasso profissionais que atendam de forma respaldada também pela ciência, ou é um alto custo, né? Fazer 3 terapias, não são todas as famílias que conseguem bancar todo esse acesso que a criança precisa. E atualmente a gente vê muitas pessoas falando também que o autismo está na moda, né? É uma palavra bem pesada até para quem vive essa realidade ouvir. E o que acontece então, que vemos o índice aumentar, né? Hoje a ciência está muito avançada, né? Então a gente consegue receber um diagnóstico precoce, coisa que antigamente, né, um tempo atrás, não era possível se ter esse diagnóstico precoce. Então, com esse diagnóstico precoce, é possível intervir precocemente com as crianças. E dentro ali da primeira infância, a gente costuma falar que o cérebro da criança é como se fosse uma massinha de modelar, que a gente consegue correr atrás desse tempo para que essa criança ela se desenvolva plenamente, né? Não que depois não seja possível, mas até os 3 anos de idade a gente considera o que a gente chama de janela de oportunidade, que é onde a gente tem essa oportunidade de correr atrás desse tempo para trabalhar as dificuldades, as limitações dessas crianças. Mas como ficam as mães? Muitas mães correm para lá e para cá para levar os filhos à terapia, como eu falei, né? Quando consegue ter esse acesso. E as mães atípicas, elas têm um trabalho dobrado, pois nem sempre elas vão conseguir manter uma rotina típica, né? Vai ter muito mais dificuldade dentro da sua rotina e, de repente, o simples fato de conseguir ir para a academia, por exemplo, vai ter que se pensar muitas vezes e ela não consegue. Muitos prazeres simples que as pessoas têm, as mães atípicas podem não conseguir ter. E dentro do consultório eu também consegui ter muita experiência com as famílias atípicas e lá eu consegui ter um pouco mais de acesso a essas mães. E uma parte que eu gosto muito é o início do processo, que é a anamnese, onde os pais vêm na primeira consulta para poder entender um pouquinho da situação, da história, da rotina da família. Mas 90% quem comparece são as mães. Pouco se vê o rosto dos pais. Quem leva para a terapia? As mães. Quem leva para a escola? As mães. Sempre as mães. E no final das contas, as mães estão lá sobrecarregadas, sempre priorizando os filhos para que eles consigam se desenvolver da melhor forma. Mas quem vai olhar para essas mães que tanto batalham para correr atrás dos direitos dos filhos? E existem vários perfis de mães, né? Existem as mães atípicas que são ativistas, né, que correm atrás, que lutam. Outras já são mais quietinhas e não existe o certo e o errado. E não significa também que essas diferenças, né, de perfis, que uma sofra menos que a outra. Cada um sabe, né, onde o calo aperta, cada um sabe da sua realidade, ali da sua rotina. Tanto é que dentro do trabalho da psicoterapia e da terapia ali com a criança, seguimos um plano totalmente individual, totalmente focado naquela pessoa, naquele indivíduo, porque nenhuma família vai ter uma realidade igual a outra, né?
E dentro disso tudo também temos as redes sociais, né? Elas são muito importantes, elas podem nos trazer muitas informações, podemos criar comunidades de apoio, né? Uma rede de apoio, mas também tem um outro lado. As redes sociais, ela é uma vida perfeita, né? Vemos muitas vidas perfeitas e muitas mães também podem se comparar a outras mães que vêm dentro dessa rede social. E precisamos também tomar cuidado com isso, né? Com as comparações. Já que nenhuma realidade é igual a outra, não tem como compararmos, né? Essa realidade aí dentro de uma rede social. Então, por isso é muito importante ter esse olhar para as mães, pois se não fossem elas, né, ninguém estaria aqui hoje, e principalmente as mães atípicas. Falam que a maternidade é muito solitária. Já pararam para pensar sobre a maternidade atípica, o quanto ela pode ser ainda mais solitária? O quanto as mães evitam sair devido às dificuldades dos filhos, e ela também acaba se isolando. Então, precisamos olhar para a saúde mental dessas mães. Precisamos ter esse acolhimento, né? E não o julgamento. Por isso, um evento como esse é tão importante para passar informações para as pessoas sobre o autismo, explicar o motivo, né, do índice, que não é moda. Não devemos romantizar o autismo, pois só quem vive sabe o quanto é difícil, né? E usar termos ou ser totalmente capacitista com as pessoas, com as famílias que passam por essas dificuldades é muito equivocado. Então, precisamos passar essas informações, as pessoas precisam entender e quais os motivos, então, desse índice, além do diagnóstico precoce, né, de hoje ser possível ter esse diagnóstico precoce. Também, devido à ciência, bebês prematuros, por exemplo, eles conseguem sobreviver. E há uma alta chance de bebês prematuros serem autistas. Ainda não se sabe o porquê, mas há chances. E antes, bebê prematuro era muito difícil conseguir sobreviver. Então, hoje também temos esse índice devido a esse motivo. Também vemos muitas famílias tendo filhos mais velhos, né, com idade mais avançada. Também é um fator. Não se sabe a causa exata do autismo, mas os estudos apontam aí para fatores genéticos, ambientais. Mas se a gente parar para pensar, realmente importa querer investigar, né? Sendo que quando já temos muitos números e casos de pessoas que precisam de apoio, precisam de auxílio, quando o acesso para essas crianças, para os adolescentes, né, até mesmo para os adultos que hoje se descobrem autistas, né, um diagnóstico tardio, quando temos pouco acesso para eles, para o seu desenvolvimento, inclusão escolar, e novamente para essas mães, pois as crianças elas refletem aquilo que lhe é apresentado, né? O ambiente ele vai contar muito para o seu comportamento. Então, se temos ali mães e cuidadores saudáveis, a tendência é que as crianças também fiquem saudáveis, né? Elas fiquem bem. Vejo muitas crianças com uma ansiedade mais intensa, e aí quando eu converso com os familiares, com as mães, elas também têm uma ansiedade intensa e não é para menos, né? Tantas preocupações se passam na cabeça delas e eleva o índice da ansiedade. Mas se cuidarmos dessa mãe, se ela ficar bem, a criança ela tem também uma probabilidade de ficar melhor, dela conseguir evoluir ainda mais nas terapias. Então precisamos ter esse olhar para as mães atípicas, ter esse cuidado para elas também. E dentro dessas minhas experiências, foi muito difícil ter esse alcance junto a elas, pois elas sempre vão priorizar a terapia do filho ao invés dela fazer uma terapia, por exemplo. E é importante termos também esse acesso, é uma comunidade, né, para as mães. Muitas mães também são mães solos, né? Não tem rede de apoio, e aí o trabalho é ainda pior, né? Muito mais dobrado para essas mães que não têm uma rede de apoio. Então, precisamos trazer esse olhar para as mães, trazer elas mais para perto, né? Principalmente as que ficam mais quietinhas, ou as que são simples, que não têm tanto acesso à informação, mas que precisa desse cuidado. Afinal, quem cuida
de quem cuida. Muito obrigada. Gostaria de chamar agora o segundo palestrante da noite, Dr. Diogo Roberto Calzoni, trazendo o tema Simplificando o Autismo. Médico desde 2014, trabalha na UBS de Nova Capão. Pós-graduado em médico da família, psiquiatria adulto, nefrologia na Unifesp. Pós-graduado em bioquímica individualizada e genética humana pelo Instituto de Ensino Einstein. Especializado em pediatria em 2018 da IBCMED. CIMED. Trabalha na Santa Casa de Capão Bonito, à frente da maternidade e pediatria desde 2018. Realizou mais 2 especializações nos anos de 2023 e 2024 em psiquiatria infantil e neuropediatria. Atualmente trabalha com crianças com transtorno do espectro autista no ambulatório da Prefeitura de Capão Bonito há 3 anos. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Boa noite. Agradecer a presença de todos aqui essa noite e principalmente pelo convite que foi tão em cima da hora, eu não consegui me preparar direito, mas me falaram que era mais uma conversa em comum com vocês, então acabei topando. Eu preparei uma apresentação para vocês, mas parece que deu um problema técnico e eu vou estar mais discutindo e tirando dúvidas de vocês, tá? Como ninguém sabe, vim para Capão Bonito com a missão de estar trabalhando na UBS. Na UBS, cheguei para trabalhar, para entrar simplesmente no lugar do Dr. Gabriel, não sei se alguém conheceu, que já era um médico renomado. E aí eu tive a grande missão, um médico novo, começando a vida, assumir essa responsabilidade grande, que já era assumir um cargo de um outro médico, que já era bem respeitado na cidade. Com isso, já venho há 12 anos em Capão, trabalhando na mesma UBS. Em 2021, recebi a grande missão de assumir outro cargo importante, que é assumir o lugar da doutora Raíssa. Não sei se todo mundo conhece. Ela estava à frente de tudo isso que eu estou fazendo hoje. Ela atendia as crianças neurodivergentes, crianças especiais. Até então não tinha nenhum médico responsável e querendo encarar esse desafio que é tão complexo e tão difícil. Resolvi acabar aceitando esse convite, bem difícil por sinal, tá? Acabei me apaixonando, tanto que vocês viram que acabei fazendo especialização atrás de especialização, não fiquei parado no tempo, porque eu acho que se a gente tem algum problema, alguma dificuldade, a gente tem que buscar soluções. E eu acho que fazendo a pós-graduação eu consegui alcançar isso. Tentando encontrar maneiras, tentando encontrar soluções para tentar resolver o problema das crianças aqui de Capão Bonito. Eu vou estar falando hoje sobre simplificando o autismo, para explicar para vocês mais ou menos como funciona o autismo, qual que é o grande problema para a mãe quando recebe esse diagnóstico, tá? Eu vou estar pedindo para a Letícia estar passando uma folha para vocês. E eu quero que vocês dêem uma olhada. A gente tentou dar uma improvisada, tá? Eu quero que vocês olhem essa folha. Vocês vão passando entre vocês, dando uma olhadinha para mim. São imagens de várias crianças, tá? E eu quero que vocês vejam uma por uma. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nossa, que calor. Tá quente. Não, tá bem. Tá quente. Não. Podem ir passando a folha de um por um. E eu quero que vocês só dão uma olhadinha só nas imagens para mim, por favor.
Não, tá bom. Tá ótimo. Não, imagina. Conseguiram visualizar bem a imagem? Então, eu quero explicar para vocês, às vezes, é essa imagem que a gente recebe no consultório, às vezes, não a criança em foto, mas sim a gente vê a criança exatamente desse jeito, uma mãe angustiada, querendo soluções. Então, muitas vezes a criança chega ou triste, ou agitada, ou agressiva, ou muitas das vezes nem agressiva nem agitada. A criança chega simplesmente calada e sai calada do consultório. E a mãe acaba forçando, tentando falar: doutor, eu preciso saber o que meu filho tem, ele não fala, ele não conversa, ele é desse jeito aqui, ó, como vocês estão vendo na foto. E eu quero que vocês imaginem como é difícil para a gente médico, para os multiprofissionais que lidam com essa criança, tentar em uma consulta, 2 consultas, tentar chegar a um diagnóstico, principalmente de uma criança tipicamente neurodivergente, que a gente fala que é um autista. Então, o que eu quero explicar para vocês é que às vezes as mães vão chegar bem decepcionadas na consulta e vão sair mais decepcionadas porque às vezes a gente não vai ter essa resposta. Às vezes essa resposta a gente demora anos, tá? Não tem como a gente condenar uma criança para o resto da vida dela, gente, somente numa primeira consulta. Por isso que eu peço para vocês, todos que estão aqui, a gente tenta o máximo acolher, acalmar o coração dessa mãe que está lá atrás de respostas, porque nem sempre na primeira consulta a gente vai conseguir retirar tudo daquela criança. Porque às vezes a criança está nervosa, às vezes a maioria vão com medo de tomar injeção, por incrível que pareça. Simplesmente assim, que criança é criança, né, de qualquer maneira. Então elas vão lá e acabam não conversando, a gente não consegue ter essa introspectiva com a criança e não consegue retirar nada dela. E às vezes a gente conversa mais com a mãe ou com o pai para a gente tentar estar retirando informações sagradas para a gente tentar chegar no diagnóstico para essa criança, tá? O que eu quero deixar bem claro, que eu acho que a maioria aí imaginou que todas essas crianças que vocês estão vendo aqui, todas são autistas. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que somente olhando, infelizmente, a gente não consegue chegar no diagnóstico. O diagnóstico é multiprofissional, tá? A gente depende de psicólogo, a gente depende de nutricionista, a gente depende de fisioterapeuta às vezes, tá? Às vezes a gente depende dos pediatras também, e principalmente, que eu vou deixar bem claro para vocês aqui, dos professores, tá? Porque sem os professores a gente não seria nada, porque às vezes a queixa chega da escola. E muitas vezes vocês vão ver, eu peço até desculpa, que vocês vão encontrar muita carta minha na escola aí, pedindo como que essa criança está na escola, como que é o desenvolvimento dessa criança com outras crianças. Então, às vezes, o olhar do professor é o olhar do médico também. E por incrível que pareça, essa carta do professor faz abrir grandes portas para a gente desconfiar de vários diagnósticos dessa criança. Porque muitas vêm pensando que a criança só tem autismo. Às vezes sai de lá uma criança com TDAH, que tem um transtorno de hiperatividade, às vezes tem uma agressividade, às vezes a criança tem um TOD, que é um transtorno desafiador, xinga a professora, briga com todo mundo, então a gente não está lá. Então, às vezes, os professores também são nossos olhos. E muitas das vezes, na casa, essa criança é uma pessoa e na escola é outra. E a gente acaba diversificando isso também, porque, na casa essa criança é uma coisa e na escola é outra, alguma coisa está acontecendo. Então a gente vai a fundo ver aonde é que está o erro aí de tudo isso. Então, como eu quero te explicar para vocês, não é fácil, não é assim, é simples para a gente chegar no diagnóstico. Às vezes o pessoal fica assim, eu quero saber o que meu filho tem, porque, gente, a gente entende, muitas das pessoas precisam, que nem a doutora falou do LOAS, precisa de uma ajuda de custo para custear tudo esse grande, como é que fala assim, um tratamento dessa criança, que a gente sabe que não é barato, tá? Mas não puxando a sardinha, mas já puxando a sardinha, o município de Capão Bonito avançou bastante, tá? Hoje em dia a gente tem a Casa da Criança, que em 2021 somente era eu e uma auxiliar de enfermagem, tá? Hoje nós já estamos beirando, acho que 5 médicos, né? São 18 funcionários ao total. Então a gente tem sala motora hoje, graças ao vereador Neto, parece que eu vi ele aí também, que ele ajudou uma emenda impositiva,
Deus abençoe, Neto. As mães agradecem vocês. Aos vereadores também que nos ajudaram bastante. Ao prefeito também que está nos apoiando bastante na casa. Estamos crescendo. Assim, gente, é um passo de cada vez. Agradecer também à secretária de Saúde pela ajuda que está nos dando lá, não está deixando esse pessoal na mão. Eu sei que não é fácil lidar com essa parte, não é barato também, tá? Porque às vezes material não é barato, sensoritivo, principalmente para essas crianças também não são baratos. E às vezes as mães precisam e estão cobrando com razão, mas às vezes a gente não consegue isso de imediato. Mas só para dizer para vocês que Capão Bonito, eu acho que a gente já avançou, se não estiver bem na frente do pessoal aí, porque eu acho que na nossa cidade, se não foi a pioneira, deve ser a segunda, que a gente já tem neuropediatria por videochamada, tá? Telemedicina. Que o doutor Lucas está aqui, que ele fica à frente disso para a gente, e ele que faz a peneira de tudo isso daí, está acompanhando essas mães também, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, em 2021 só era dos 230 crianças, hoje já passaram mais de 1.130 crianças. Não todas estão diagnosticadas ainda, estão em processo de diagnóstico. Estou dizendo para vocês que não é um processo bem moroso, é devagar, tá? Por isso que a gente não pode sair diagnosticando criança. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, às vezes o diagnóstico no sexo feminino é 3 vezes ou 4 vezes pior que o sexo masculino, tá? O sexo feminino ele consegue mascarar algumas identidades e acaba confundindo o diagnóstico. Por isso que a gente também avisa para ter um pouquinho de paciência com isso, porque também não é fácil. E eu queria que vocês pensassem que o diagnóstico e, principalmente, o TEA, que a gente sempre fala, nossa, TEA para cá, TEA para lá, o que é isso? Que é o transtorno do espectro autista. Eu queria que vocês decorassem uma imagem de uma montanha-russa, para vocês entenderem todas as crianças, tá? O dia que você vê uma criança no shopping, o dia que você vê uma criança andando de mão dada com a mãe, ou com um colarzinho de quebra-cabeça no pescoço, vocês vão sempre decorar essa imagem de uma montanha-russa. A montanha-russa todo mundo conhece, que é aquela que sobe e desce. Então, o autista não nada mais é do que uma montanha-russa. Tem dia que essa criança está eufórica, ela está lá no topo, tem dia que ela está descendo, gritando, tem dia que ela está tranquila, e tem dia que ela está voltando a subir de novo, tá? Então, isso define os 3 níveis de autista, que é nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Que antes tinha médio, grave e moderado, hoje já não se fala mais isso, a gente numerou, porque essa criança, às vezes, hoje pode estar no 3, amanhã essa criança pode estar no 2, ou depois de amanhã pode estar no 1. Por isso que a gente sempre iguala essa imagem da montanha-russa com o diagnóstico. Então, eu queria que vocês decorassem bem isso. Outra coisa que eu ia te falar também, que é assim, nossa, descobri que o meu filho é autista, e agora? O que eu vou fazer? Que a maioria das mães pedem, né? A gente fala paciência, agora a gente tem que aceitar, a gente tem que estudar, quanto mais fundo o caso, lembrando que cada criança tem um tratamento diferente, nenhuma vai ser igual da outra, por isso que eu peço para vocês não compararem. O filho da minha vizinha, ela passa com a TO, que é a terapia ocupacional, e outro filho meu não passa com a TO, então assim, cada terapia é individualizada, dependendo de cada grau ou cada necessidade que essa criança tem, tá? Então, eu deixar bem claro para vocês não compararem uma criança com a outra nunca. Deixar isso bem claro. Outra pergunta que eu sempre escuto. Meu filho, me falaram que a vacina causa autista. Então, eu vou dar vacina, não vou dar. Gente, realmente um médico soltou isso daí. Ele foi até processado, foi afastado, tá? Se eu não me engano, foi um austríaco aí. Ele chegou a falar que a vacina estava causando esse transtorno nas crianças, isso aí foi descartado, então não existe nenhuma vacina que causa ou leva a criança a ter autismo, tá? Então isso foi desmistificado. E ponto final. Outra coisa que me pergunta, gente, e meu filho, será que ele vai poder ter filhos? Será que ele vai poder trabalhar? Será que ele vai poder conviver com outras pessoas? Então eu não trouxe aqui, mas eu deixei algumas imagens. Eu acho que vocês conhecem algumas pessoas. Eu acho que todo mundo conhece aqui o jogador Messi, né? Se mal ninguém sabe, o Messi também foi diagnosticado com autismo, tá? Elon Musk, eu acho que todo mundo conhece, um bilionário, que hoje está na moda, inclusive é presidente da Casa Central dos Estados Unidos, também é autista.
e muitas das vezes ninguém sabia. Um apresentador, infelizmente já faleceu, Jô Soares, inteligentíssimo também foi diagnosticado com autismo. Outro grande ícone que nos ajudou bastante, Albert Einstein. Para uns era tratado como louco, mas hoje a gente sabe que desde pequeno ele já tinha algum grau de autismo e não foi tratado direito, mas mesmo assim conseguiu se superar. Na época a gente não tinha tratamento, não tinha tanto conhecimento, mas ele conseguiu se superar. Então, assim, se esses grandes ícones chegaram e fizeram história no que não tinham, imagine a gente ajudando com o tratamento e dando a força que a gente tem hoje, como que as nossas crianças não vão conseguir crescer, tá? Eu acho que eu só queria falar isso mesmo. Obrigado, boa noite. Gostaria de chamar a terceira palestrante dessa noite, a Ana Paula Ferraz. Ela é mãe de um aluno com autismo que fará uma pequena fala sobre o que é ser uma mãe atípica. É um depoimento de coração. Palmas para ela. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Ana Paula, mãe do Luiz Miguel, que tem o transtorno do espectro autista. Meu filho teve o desenvolvimento típico até 1 ano e 8 meses, quando surgiu o autismo regressivo em nossas vidas. Hoje ele tem 3 anos. Quando falo em nossas vidas, é porque o autismo nunca é só da criança autista. Acaba afetando todos à sua volta. Eu tinha uma criança perfeita, linda, carinhosa, super social e simpática. De repente, não se ouvia mais palavras e nem risos, somente balbucios, estereotipias e olhar lateralizado. Eu, professora há 12 anos, na minha ignorância completa, levei ao médico achando que ele estava com algo entre AVC ou coisa parecida. Até que a suspeita veio e a pergunta foi: você já ouviu falar no autismo de regressão? Eu não sabia se sentia medo, vergonha por não saber disso, desespero, se chorava. Só consegui balançar a cabeça indicando que não. Apesar de já ter convivido com uma aluna autista, nunca procurei me aprofundar tanto no assunto, entender de verdade, só quando meu calo apertou, e não sinto orgulho disso. Hoje, vejo que é algo que toda a sociedade tem que entender. Aí começou um processo de luto. Não luto pela criança que está viva, luto por sonhos que ficarão estagnados, pela possível demora em ouvir o tão chamado mamãe, pela vida social precária que possivelmente essa criança poderá ter. E no meu caso, luto pela criança que eu já tinha e havia desaparecido em meio ao autismo. Mas a mãe atípica é como uma fênix. Se reergue das cinzas, se enche de esperança e vai à luta. E que luta! Então, me deparei com uma realidade assustadora e percebi como é precária a situação de uma família atípica, em termos de saúde, educação, acessibilidade, inclusão e respeito. Não é segredo que o número de crianças autistas vem aumentando cada vez mais. As escolas ainda estão despreparadas para essas crianças. Claro que há o esforço da comunidade escolar, mas ainda falta formação, capacitação, em alguns casos, empatia. Alguns ótimos profissionais flutuam entre a saúde e a educação,
sobrecarregados por uma demanda impossível de vencer. É necessário pelo menos uma vez por semana de terapia com cada especialista, fono, TO, psicólogo. Muitos não conseguem ter acesso a isso, mas é necessário para que haja um progresso significativo na vida dessa criança. Juntamente com o auxílio da escola e a família replicando o que aprende na terapia em casa. A maior parte da terapia acontece na vivência do lar, porém, se faz imprescindível o acompanhamento frequente e correto dos profissionais especialistas. Eu já tive alguns direitos do meu filho ignorados, como a maioria das mães de autistas, de chegar numa emergência e mesmo mostrando o laudo e explicando a situação, nada mudar. Ou na fila do mercado, onde tem a placa, mas na prática, já ouvi muitos adolescentes chamando o colega de autista num tom ofensivo, como se estivesse falando um palavrão, ou se referindo ao outro como a pior coisa do mundo. E não, nós não queremos nos aproveitar dos nossos filhos, da condição dos nossos filhos, ou nos fazer de coitados. A realidade é que, principalmente nós, mães, estamos cansadas e exaustas de ter que brigar por tudo, exigir o mínimo dos direitos e ainda sair mal vistas. Muitas vezes nos taxando de folgadas, sem sequer imaginar o quão pesado é o autismo na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas. É cientificamente comprovado que o cérebro, a mente da mãe atípica, sofre alterações, sendo comparado com a de um soldado num cenário de guerra. Quem está cuidando dessas mães? Está ficando comum nos noticiários mães atípicas tirando suas próprias vidas ou de seus filhos. Mães sem rede de apoio, sem suporte, abandonadas, sem tratamento psicológico. Quando vão olhar para essas mães? Afinal, o que nós, enquanto sociedade ou governo, estamos fazendo para ajudar as famílias atípicas? Quem sabe investir na capacitação dessas mães, fazendo-as úteis na realidade dos seus filhos? Fica a dica. Não podemos romantizar o autismo. Nossos filhos são lindos, são bênçãos. O autismo, não. Entender é o primeiro passo para incluir. Ensine seus filhos que o coleguinha com autismo não é esquisito, nem coitadinho, nem problemático. Todos somos diferentes. Não julgue, entenda. Humanize seu olhar. E encerro essa fala com uma música que nos cabe nesse momento. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. E que o sempre não demore tanto a chegar. Obrigada. Muito lindo, né? Emocionante. Gostaria de registrar a presença e agradecer José Carlos Talarico Neto pela presença, vereador. A Rafaela Guimarães, diretora do CAMP, também, muito obrigada pela presença.
E dando continuidade, gostaria de chamar o nosso convidado, o quarto palestrante, Dr. Álvaro Costa Vieira, conhecido por Cacá. Ele nos traz o tema Os Caminhos para Democratizar Terapia. Cacá é morador de Ferraz de Vasconcelos, filho de nordestinos e casado desde 2021. Desde a infância, sonhava em ser jogador de futebol, participando de campeonatos na região. Sua fisionomia e o característico corte de cabelo tigela, semelhante ao do jogador Cacá, aliados ao seu fanatismo pelo São Paulo, lhe renderam o apelido que carrega até hoje. Movido pelo desejo de transformar sua cidade, ingressou na política e foi eleito vereador de Ferraz de Vasconcelos. Posteriormente, disputou o cargo de deputado estadual, ficando como suplente. Seu engajamento na causa do autismo teve início com o diagnóstico de uma criança em sua família, despertando nele a determinação de promover mudanças e dar voz a essa luta. Desde então, liderou diversas ações em prol do autismo na região. Instituiu o Dia da Mãe Atípica em Ferraz de Vasconcelos e mantém um projeto que auxilia famílias na obtenção do benefício de prestação continuada, garantindo mais inclusão e dignidade. Seja bem-vindo, Cacá. Boa noite, gente. Pega daqui? Pega. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade, parabenizar o Conselho o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, correto? E a OAB, a todos que fazem parte desse projeto, dessa história, o meu amigo Ney, que veio lá de São Vicente, nasci em Cubatão, viu? Morei em São Vicente. Agradecer a cada uma das pessoas presentes. Eu também tinha preparado, assim como o doutor, um slide. Então eu vou me auxiliar com o meu celular, mas o ponto fundamental dessa palestra, entre aspas, é que a gente vai ter que estabelecer um diálogo entre nós aqui. Posso contar com vocês nesse sentido? Então eu vou fazer algumas perguntas e tenho a expectativa que vocês respondam as perguntas, beleza? Então vamos lá. Aqui falta neuropediatra? Sim ou não? Sim? Sim? Quantos neuropediatras nós temos na rede municipal? Nenhum? Psiquiatra? Um psiquiatra? Um psiquiatra infantil e neuropediatra nenhum. Pela telemedicina, neuropediatria. Perfeito. Fonoaudiólogo na rede municipal tem? Quantos? Bastante. Terapeuta ocupacional? 3. Tá, da saúde municipal aqui de Capão Bonito, correto? Sim. O que a gente vai conversar é justamente sobre um ponto em que o nosso primeiro palestrante aqui comentou, a Maiara, correto? Cadê a Maiara? Sobre a escassez profissional. Por quê, gente? Eu devo ter andado mais ou menos aí, principalmente na eleição de 22, mais ou menos umas 100, 150 cidades. E eu devo ter conversado aí de grupos de mães atípicas, e aí eu queria fazer uma outra pergunta. Quem aqui é mãe de autista? Levanta a mão. Pessoas ligadas à educação, profissionais da educação, um público bem eclético. Agentes políticos, funcionários, advogados, tem aqui também. Está bem eclético. Eu converso com muitas mães de autistas, assim como a nossa palestrante aqui, e as demandas são muitas, mas, sem dúvida, a que eu percebo, mãe, a que mais incomoda é a falta de terapia. Porque o diagnóstico demora, mas ele chega. E é um ponto. A mãe demora ali 2, 3, 4 anos para fechar um diagnóstico, mas o diagnóstico chega. Agora, e a terapia? Como é que a gente resolve a terapia? E aí, por isso que o tema da nossa conversa é os caminhos para a gente democratizar a terapia. Vocês chutariam quantos neuropediatras nós temos no Brasil? Alguém chuta um número?
300? Quem dá mais? Ou menos? No Brasil inteiro. Vamos lá, gente. Preciso do compromisso de vocês. 100 neuropediatras no Brasil inteiro? Alguém mais? 500? 1.200? 450. Tá ficando bom agora. 600. Ó. Nós temos hoje 443 neuropediatras no Brasil inteiro. Brasil inteiro, segundo o Conselho, na real, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Nós temos 443 neuropediatras no Brasil inteiro. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 135. Então, o ponto principal para a gente unir isso, vamos pensar na jornada da mãe atípica. Ela identificou os sinais. Quantos anos você fechou o diagnóstico, seu filho? 2 aninhos? Identificou os sinais, unidade básica de saúde, vai para o pediatra encaminha para um psicólogo encaminha para um psiquiatra infantil, um neuro, mas o profissional responsável por fechar o diagnóstico, psiquiatra infantil, neuropediatria, é o mais recomendado, a não ser em raras exceções, para critério do BPC, do benefício de prestação continuada, o INSS até aceita o diagnóstico do pediatra. Mas a escola, por exemplo, é um lugar que não aceita também o diagnóstico do pediatra, precisa de um psiquiatra infantil ou de um neurologista, um neuropediatra. Então, diante de uma realidade, todos sabem hoje, acho que o nosso doutor aqui, a Mayara, com certeza saberão, e as mães atípicas, hoje, se a gente fazer uma linha do tempo, em 2004, nós tínhamos uma criança autista para cada 155 que nasciam. 2004, uma a cada 155. Esse número foi aumentando. Em 2012, nós tínhamos uma a cada 69. E em 2023, que é o último CDC, nós temos uma criança autista para cada 36 que nascem. Vocês sabiam desse número? Não? Então, nós estamos em uma curva ascendente de diagnósticos, correto? As projeções nos afirmam que em 50 anos nós teremos 5 crianças autistas a cada 10 que nascerem, ou seja, a cada 2, uma terá o diagnóstico do espectro autista. Isso quer dizer que, muito provavelmente, todos aqui que estamos presentes nesse espaço, nesse recinto na Câmara Municipal, nós teremos talvez um parente autista, um sobrinho, um filho, um neto, um bisneto. Em algum dado momento da nossa parentela, nós teremos um diagnóstico batendo a nossa porta. Hoje uma realidade que é da Ana Paula, pode ser uma realidade muito similar a todos nós. E vocês viram aqui o relato, de fato, emocionante, um pouco da jornada do que é a mãe atípica, de quem cuida. Então, todos sabem que o autismo não tem cura? Sim ou não? Sim? Vamos lá, gente, preciso de vocês. Sim ou não? Sim. O autismo não tendo cura, nós precisamos de terapia, tratamento. E, para a gente ter terapia, a gente precisa da Mayara. Da Mayara como parte desse processo. Então, nós precisamos de fonoaudiólogo. Hoje nós temos aqui 4 na rede municipal, correto? Vocês chutariam dizer quantas fonos nós temos no Brasil inteiro? Deixa eu pegar meu auxílio aqui, que também não gravei. Agora. Chutariam dizer? No Brasil inteiro, segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia. 900? 1.000? 1.200? 2.000? Ó, só para vocês terem um parâmetro básico, eu vou pegar o número de pediatria aqui. Nós temos 48.654 pediatras no Brasil. No estado de São Paulo, 12.727. Uma consulta com um pediatra é mais fácil do que uma consulta com a fono, correto? Sim ou não? Sim?
com um neuropediatra é infinitamente mais fácil, correto? Uma consulta hoje de um neuropediatra na rede particular, quanto que está custando? 800, 700 reais? Porque é a lei da oferta-demanda. Já está quase 1.000. Quase 1.000. Porque é a lei da oferta e demanda. Quanto menos profissionais nós temos daquele segmento, mais caro ele fica. Então, quanto menos profissionais nós temos na terapia, mais cara a terapia fica. E quanto mais cara, menos acesso. Exatamente isso. E como que a gente vai corrigir isso? Com esse boom de diagnósticos, e aí está o desafio dos agentes políticos, Secretaria de Saúde, Educação, Saúde Mental. Nós estamos diante de um retrato, por isso que eu precisava do meu slide, de um retrato em que nós estamos crescendo com o número de diagnósticos e a nossa linha de formação de profissionais, que é algo elementar para a gente conseguir fazer com que o filho da Ana Paula tenha a sua própria autonomia, a gente não está cumprindo esse papel. E aqui está a raiz do problema. Entende? E aí eu faço um exercício básico aqui, simplista, mas só para a gente tentar fazer um pequeno recorte. Antes de ir para ele, nós temos 17.000 terapeutas ocupacionais, que é uma outra função essencial. Então, hoje para uma criança, nível 2 de suporte, qual é o nível de suporte do seu filho? Nível 2. Então, vamos supor aqui nível 2 de suporte, que precisa ali de fono, psico e TO, terapia ocupacional, que são talvez o tripé essencial ali, a gente colocando um psicopedagogo para dar um suporte na parte educacional. TO, nós temos 17.000, neuro 443 e fono, eu não falei o número de fono, né? Falei? 52.518 fonoaudiólogos no Brasil. Esse é o nosso número. Se nós fizéssemos um exercício básico, pegando o número de neuropediatria, pressupondo que nós temos hoje, segundo o CDC, que é aquele dado que eu falei que nós temos uma criança autista a cada 36, estão acompanhando? Sim ou não? Sim? Nós temos algo em torno de hoje, no Brasil inteiro, algo próximo de 6 milhões de autistas. Percebem? Pressupondo que metade desse número sejam crianças, quantos anos tem seu filho, Ana Paula? 3 anos, novinho ainda. Pressupondo nós teríamos 3 milhões de autistas, crianças, até 12, 13 anos. Pressupondo que nós precisaríamos de uma consulta em acompanhamento do neuro, nós teríamos um neuropediatra para cada 6.772 crianças. Uma fila gigantesca. Por isso que quando uma mãe precisa de uma consulta com neuro, e aí eu tenho as notícias no slide, e aí eu não consigo trazer aqui. Mas se nós pensássemos em um trabalho da rede pública com terapia ocupacional, nós teríamos um terapeuta ocupacional, mas eu estou levando em consideração que apenas 20% dos TOs trabalhem dentro do espectro autista, porque nem todo TO trabalha com autismo, correto? Pressupondo ali que 20%, nós teríamos um TO para cada 882 crianças. Eu sempre faço um parâmetro só com a pediatria, que nós teríamos um pediatra para cada 61 crianças. Olha como o acesso à pediatria é muito mais democratizado e o acesso à saúde mental é muito mais difícil da gente conseguir acessar. Estão acompanhando? Sim? Fono, nós teríamos uma fono para cada 142 crianças, considerando que 40% dos fonoaudiólogos trabalhem dentro do espectro autista. Um número razoável. Então, eu tenho algumas notícias aqui, ó. Quase 1.000 crianças aguardam na fila por consulta em neuropediatria pelo SUS em Ponta Grossa. A espera passa de 3 anos. Famílias que dependem da rede pública relatam dificuldade para ter acesso à avaliação, diagnóstico e terapia para pacientes autistas. Com alta demanda, tratamento de autismo vira gargalo para plano de saúde. E aqui é um ponto importante, porque aqui a gente está falando muito do público, que é a grande maioria da sociedade, da nossa população. Mas, seu filho está na rede privada, Ana Paula?
Faz terapia? Faz? Paga plano de saúde ou faz no SUS? Também pelo plano. Hoje, qual que é a realidade do plano de saúde? Aí as mães atípicas, as poucas que estão aqui, vão confirmar ou não essa realidade. Seu filho está lá fazendo fono, está 6 meses com um profissional, está desenvolvendo, daqui a pouco o fono sai e vai para uma outra clínica. Isso acontece ou não, gente? Acontece. Justamente pela poucos profissionais fonoaudiólogos, ele recebe uma proposta de um outro lugar e vai. E aí, quando o plano de saúde descredencia, coloca em uma clínica mais longe, diminui carga horária de terapia, por que isso acontece? Porque para o plano de saúde também está caro, mas eu jamais defenderei plano de saúde, tá, gente? Eu sei os advogados que trabalhem e talvez defendendo, mas eu tenho um lado, eu sou ativista da causa autista, então eu sempre vou defender a mãe. Mas assim, o que eu quero dizer, o mesmo impacto que nós temos na rede pública, nós também temos na rede privada. É lógico que em menor escala, mas nós também temos. Para encerrar, para a gente conseguir concluir e todo mundo chegar em sua residência antes das 21, tá? Quais são os caminhos para a gente democratizar a terapia? Primeiro, minha percepção, isso é uma autoanálise que todos nós podemos fazer. O autismo precisa fazer parte da agenda do governo de todas as esferas. Município, Estado e União. Precisa fazer parte da agenda política. Então, por isso que eu já enalteço assim, agradeço, cumprimento, parabenizo muito a presença dos vereadores. Presidente da Câmara, Alan, meu amigo Neto, os vereadores. Quero citar cada um deles, gente, me desculpe. Neto, Alan, Célio, Eduardo, quem mais vereador? Silvia, Nilo, Danilo e a Camila. Nós temos aqui quase metade da Câmara Municipal presente no dia 3, numa quinta-feira à noite. E parabéns para vocês, de fato. Quero até pedir uma salva de palmas, porque o secretário de saúde, a secretária de saúde está aqui? Secretária. Porque assim, talvez... Ótimo. Perfeito, perfeito. Porque assim, ó, você lembra aquela parte do filme Titanic? Todos assistiram Titanic? Acho que sim, né? Quando o capitão lá vê o iceberg e começa a virar o volante, nós estamos diante de um grande colapso nos próximos anos. Na saúde pública, na educação, no mercado de trabalho. Ou a gente começa a virar o volante e aí município, estado e União, os deputados federais, deputados estaduais, presidente da República, governador do estado, ou a gente vai ir de frente nesse colapso. Porque se hoje nós temos 2, 3 crianças autistas numa sala de aula, um número baixo, talvez, mas se nós olhássemos há 10 anos atrás, era 1, não era? E olhe lá, sem o diagnóstico, correto? Hoje nós temos 2, 3 alunos autistas, 1, mas esse número está aumentando. Quem está na ponta é professor, consegue identificar muito bem essa linha de crescimento. E daqui a 10 anos nós vamos ter 5, 7, 8 alunos autistas por sala. E a gente vai ter que cuidar dessa turma. A gente vai ter que ter terapia, a gente vai ter que fechar o diagnóstico e vai ter que incluir essas crianças na sala de aula. E aí a gente vai precisar preparar o professor. Existe todo um dilema. E a saúde pública não pode, talvez, invadir a sala de aula, mas eu acho que os dados reforçam a necessidade da saúde pública invadir uma sala de aula, né? Aqui não é uma opinião, não é um achismo. Nós temos hoje uma criança autista a cada 36 que nascem. E esse número vai aumentar. Ou a gente prepara todos os departamentos, ou a gente vai ir de frente com esse colapso. Criar incentivos, mecanismos, políticas públicas para a formação desses profissionais. Então, gente, qual que eu acho que o ponto principal do nosso encontro, da nossa conversa? Quem é mãe de adolescente, jovem, quem aí talvez esteja na dúvida do que cursar, de qual área atuar, tentar fazer uma grande frente para a gente conseguir estimular os jovens
a academia, fomentar isso, academia, quando eu falo a educação, para a gente formar profissionais da saúde mental, assim como a Maiara. Psicólogos, fonoaudiólogos, neuropediatras, psicopedagogos, pedagogos. A gente precisa concentrar força na raiz, porque é lá que ao longo do tempo, a médio e a longo prazo, a gente vai conseguir fazer com que o filho da Ana Paula acesse o mercado de trabalho, se insira na universidade. Só assim, não existe outro caminho, não existe magia, né? Diagnóstico precoce, terapia. Existem inúmeros casos de um diagnóstico nível 3 de suporte que conseguiu ser nível 1 de suporte. Fátima Deconte conta sempre a história do Edinho, não sei se vocês conhecem. E criação de centros especializados, e aqui eu fecho. Por quê? Aqui nós temos um centro de terapia focado no autismo. Sim ou ainda não? Está desenvolvendo. Perfeito. A maioria das cidades estão começando já a iniciar. Na capital de São Paulo, ontem, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou um grande espaço. Isso precisa acontecer. Vocês me perdoem, mas eu não conheço muito bem aqui a região. Quais são as cidades vizinhas aqui? Eu vi Buri, né? Itapetininga, Itapeva. A gente precisa com que em um movimento, os vereadores, vocês possuem talvez um consórcio aqui da região, que a secretária vai se esforçar, vai fazer um centro especializado aqui que consiga reunir esses profissionais. Mas se Itapetininga não tiver um centro especializado, a mãe de Itapetininga vai vir para cá. Aí você vai falar, mas não mora aqui, não vai ter direito. Ela se muda para cá. E aí, a fila aqui, que era para ser de 10, 20, 30, vai ter uma fila de 350 crianças aqui. E aí, você não consegue democratizar a terapia. Percebe? Então, o movimento tem que ser integrado, coletivo, em consórcio. Entende? Com as cidades vizinhas. E aí, por isso que é muito importante o trabalho da OAB, o trabalho do conselho, para a gente fazer essa integração. Porque só assim a gente vai conseguir democratizar a terapia. Colocando na agenda política, fazendo centros especializados, fomentando a formação desses profissionais. Faz sentido ou não? Sim ou não? Sim? Então, aqui eu encerro. Agradeço muito a oportunidade. Parabenizo novamente os organizadores. Vou acabar dormindo aqui em Capão Bonito, porque é 4 horas para eu voltar para casa, né, Ney? Mas eu quero agradecer muito, muita oportunidade. Posso pedir um favor para vocês? Mesmo? Para quem tem Instagram, eu peço encarecidamente para me seguir lá, porque volta e meia a gente está falando sobre autismo, dividindo, luta. Acho que todos falaram aqui do BPC. O BPC foi uma luta organizada pela rede social que a gente conseguiu derrubar, que queriam que o autismo nível 1 de suporte não fizesse parte, não desse direito, acesso ao BPC Loas. Então, se vocês puderem me curtir, me seguir, Kaká com K, igual do jogador. Não pareço nada com ele, mas eu agradeço a apresentação. Kaká com K, underline out, A-U-T, do autismo. Kaká, underline A-U-T. Quem puder me seguir lá, desde já agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite e um bom descanso para todos nós. Obrigado, gente. Bom, uma frase final para a gente pensar, né? Autismo, apenas uma palavra, mas não uma sentença. Eu gostaria de agradecer ao público presente, né, aos internautas, convidados, palestrantes. Creio que foi uma noite muito produtiva, muito interessante, muito importante. E é como até a Regina falou, né? Não é só abril, né? É sempre. Então, a gente tem que estar sempre pensando sobre isso. Nós que trabalhamos na APAE, né, temos um olhar muito direcionado a tudo isso e procuramos sempre fazer o melhor, né, com a nossa equipe. E todos os lugares, né? E a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, entendimento, porque a gente precisa abraçar isso e proporcionar qualidade de vida para essas pessoas tão importantes. Então, em nome do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e da OAB, agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada.